crianças vão sair para a tecida. E eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Êxodo, no capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Êxodo, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Todos acharam? Amém. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós nos prostramos diante da Tua Majestade
clamando pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha trazer luz de entendimento celestial a essa palavra, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, de modo que não saiamos daqui do mesmo modo, que compreendamos aquilo que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações, e que nada venha roubar essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais um domingo de Páscoa, mais um dia em que nós nos ajuntamos solenemente para celebrar esse dia glorioso. Mas afinal, o que significa a Páscoa para os cristãos? Essa pergunta ela é recorrente, é uma pergunta que nós sempre nos fazemos enquanto povo de Deus, e que nós precisamos reaprender o verdadeiro e real sentido da Páscoa. E eu queria convidar a igreja hoje, nós fizemos questão de ler esse contexto até o versículo 20, que trata desse evento glorioso. E para que nós entendamos a Páscoa do presente, é preciso que nós olhemos lá para trás para a Páscoa do passado. No Antigo Testamento, a Páscoa fala de libertação do povo de Israel, de um cativeiro de 430 anos no Egito. Este capítulo 12, ele traz uma riqueza muito grande de detalhes a respeito desse episódio. Eu queria estimular a igreja a ler todo o capítulo. Já no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus imolado de forma vicária, substitutiva por cada um de nós, é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Mas o curioso é que as duas dispensações, a antiga e a nova dispensação, a velha e nova aliança, as duas dispensações elas falam de passagem. A própria palavra Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida. Deus preserva o seu povo da morte através do sangue do Cordeiro no passado e no presente. Eu queria que você prestasse atenção, deixasse que o Espírito de Deus ministrasse de forma real e viva o seu coração a respeito dessa questão. Os que estão debaixo do sangue de Cristo foram livrados da morte eterna e já passaram da morte para a vida. Hoje nós fazemos parte do reino do Filho do amor de Deus. Nós fomos transportados do reino das trevas, passamos do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, a morte do Cordeiro da Páscoa judaica apontava para o Cristo, para a morte do Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu li uma coisa muito interessante esta semana. Tem um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, eu não sei se a pronúncia é essa, mas enfim. Esse homem escreveu o comentário, um dos comentários expositivos da Bíblia, e ele faz uma colocação muito feliz. Ele diz que a pergunta feita por Isaac em Gênesis 22:7, quando ele pergunta ao pai, a Abraão, onde está o cordeiro para o holocausto? E o Warren diz que essa pergunta foi respondida por João Batista muitos anos depois, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando chega nesta época do ano, eu confesso à igreja que, se eu pudesse, eu me isolava, eu ficava num cantinho, quieta, só na contemplação, lendo os textos bíblicos, me lembrando daquele dia glorioso. Manuela fez uma leitura muito interessante a respeito daquele encontro de Maria Madalena com Jesus, o Cristo ressurreto. E aquele encontro dela com Jesus me emociona muito.
Mas eu confesso que nesses dias eu queria ficar quieta, eu queria ficar recolhida, eu queria ficar num tempo de contemplação, porque é sempre a mesma coisa. As pessoas correm alucinadas de um lado para o outro, atrás de ovos, de chocolate, de coelhos de Páscoa. A quantidade de tradições humanas que permeiam esses dias é muito grande. E eu fico muito impressionada porque até mesmo os cristãos, eles vão se distanciando, eles vão perdendo o sentido real da Páscoa. E a Páscoa tem sido banalizada, a ressurreição de Cristo tem sido banalizada, tem sido secularizada. E as pessoas vão, ano a ano, se distanciando disso. E o coração entristece, o coração fica pesado nessa época. Eu confesso à igreja que queria muito poder escolher, e disse, não, hoje eu vou ficar quietinha lá no meu canto. Por isso eu queria dizer à igreja, olhe, leia a palavra de Deus, não se deixe contaminar por tantas tradições humanas, mas foque no Cristo. O texto que nós lemos, fala do sacrifício de um cordeiro. Aquele sacrifício do cordeiro, lá atrás, ele apontava para o sacrifício do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Embora se tenha ainda toda uma cultura em torno deste acontecimento, são poucos os que conhecem verdadeiramente o seu significado. Aliás, percebemos a cada ano um distanciamento cada vez maior da reverência e do temor ao Senhor nesses dias. Eu estava conversando com o pastor Malta esta semana e nós nos lembrávamos de que até certo tempo atrás, mesmo aqueles que não professavam uma fé cristã, mesmo aqueles que não eram ligados a nenhuma corrente cristã, a nenhuma denominação cristã, as pessoas tinham um certo temor, uma certa reverência, até pela forma como as coisas aconteciam. E o pastor lembrava que na sua época de rádio, de homem de rádio, de comunicação, ele disse que naquela época as rádios, as emissoras de rádio tocavam músicas clássicas, não se ouviam grandes estardalhaços, as pessoas ficavam em silêncio, as ruas ficavam desertas. Havia, de certa maneira, lá no coração das pessoas, de alguma maneira, tradição ou não, havia um certo temor reverente por esses dias. Hoje tinha um grande pagode lá na esquina. As pessoas estavam comemorando eu não sei o quê. Naqueles dias, naquele dia em que o mundo cristão comemora ou celebra a morte do Senhor, onde para contemplar aquele dia quando Jesus foi crucificado. Cadê a reverência? Cadê o temor? Mas isso é mais grave ainda quando essa falta de reverência, essa falta de temor, ela adentra as igrejas cristãs. Muitas vezes nós vemos cristãos desesperados de um lado para outro, correndo alucinadamente atrás de ovos de Páscoa, porque se você não comprar um ovo de Páscoa, a Páscoa não foi legal, a Páscoa não foi boa, porque é Páscoa para você. Afinal, o que nós entendemos a respeito da Páscoa, o que é que nós compreendemos acerca desse assunto tão relevante do ponto de vista de Deus? Que, queridos, nós não podemos banalizar a Páscoa, passagem da morte para a vida, maquiando-a ou mesclando-a com a tradição e a cultura dos homens. Em nome de Jesus. A manhã de Páscoa, diz Brennan Manning no seu livro Assinatura de Jesus, ele diz: a manhã de Páscoa confirmou o caminho de Jesus e validou a autoridade de seu senhorio,
A Páscoa nos convence da sabedoria de Deus e de seu poder para transformar o mundo. Nossa fé no Cristo ressurreto é o poder que vence a nós mesmos e ao mundo. Então tenhamos isso em vista. Não percamos isso de vista em nenhum momento, em nome de Jesus. Olhemos para a Páscoa do passado e tiremos de lá pelo menos 3 princípios que se aplicam à Páscoa do presente, para a qual aquela primeira Páscoa apontava. E eu gostaria que nós olhássemos para esses 3 princípios, para entendermos a Páscoa dos nossos dias. Primeiro princípio: só os que estavam sob a proteção do sangue do Cordeiro morto foram salvos da morte. Foi assim no passado, é assim hoje. Amém? Amém. Primeiro princípio: só aqueles que estavam debaixo da proteção do sangue do Cordeiro morto foram salvos da morte. E eu disse, foi assim no passado, é assim hoje. Ao povo de Deus no Egito foi ordenado pelo Senhor que cada família se reunisse e matasse um cordeiro sem defeito e sem mácula, e com o sangue daquele cordeiro fossem aspergidas as portas, as ombreiras e vergas das portas de todos aqueles que faziam parte do povo de Israel. O sangue aspergido seria o sinal. E onde houvesse a marca do sangue, o primogênito estaria a salvo. Amém? Amém. Agora vamos acompanhar esse raciocínio. Todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto os que estavam sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Cordeiro do passado apontava para o Cristo. Não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Hoje, preste atenção aqui. Hoje, os que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazem parte da igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Diz o autor de Hebreus no capítulo 12, no versículo 23. Estes foram livrados da morte e já passaram da morte para a vida. Aleluia. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está debaixo do sangue do Cordeiro. O sinal do sangue está sobre a sua vida. Você está debaixo da cobertura espiritual deste sangue. Este sangue remidor, esse sangue transformador. O sangue de Jesus derramado e aspergido sobre a casa espiritual de todo aquele que nele crê, fará com que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. E através desse sangue remidor somos justificados, redimidos, resgatados do poder do adversário, temos os nossos pecados perdoados e apagados, fomos reconciliados com Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. Agora olha o que é que nós encontramos em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos do 19 ao 21. Diz o seguinte: pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Isto é motivo para se saltar de alegria. E eu fico muito impressionado
impressionada quando eu imagino a tranquilidade daqueles israelitas dentro daquelas casas de pedra e cal, com a marca do sangue nas portas, e o anjo passando pelo Egito por ordem de Deus, exterminando os primogênitos. Eu fico imaginando a mortandade daquele dia, os gritos de terror em todas as casas, mas nas casas do povo de Deus havia paz, porque a marca do sangue estava nas portas, nas vergas das portas de todos daqueles irmãos do Egito, aqueles irmãos no Egito. Amém? Amém. Então, amados, se o sangue de um animal morto pode dar tranquilidade àqueles que estavam dentro daquelas casas de pedra e cal, o que não fará o sangue de Jesus sobre nós? Nós temos o sinal do sangue sobre as nossas vidas. Muitas coisas têm acontecido no meio do povo de Deus, muitas lutas, muitas oposições têm se levantado sobre a terra, mas nós temos a marca do sangue sobre nós. Amém. Aleluia. Muitas coisas vão acontecer lá fora. O Senhor disse: no mundo nós passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse sangue, a marca também dessa nossa vitória. Então o cristão precisa se alegrar no Senhor. Essas coisas todas que estão acontecendo à nossa volta são sinais, são ecos da segunda vinda. Nós precisamos aprender a erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Jesus está às portas, eu creio nisso firmemente. Nunca se viu tanta loucura lá fora, mas há uma marca do sangue sobre a sua vida. Aleluia. Quando o adversário olha para você, o que é que ele vê? O sangue de Jesus sobre a sua vida. Amém? O segundo princípio que nós encontramos na Páscoa do passado, que nos ajuda a compreender a Páscoa do presente: os que foram salvos da morte pelo sangue do Cordeiro precisavam se alimentar dele. Foi assim no passado, é assim hoje. Amém? Amém. A refeição memorial do passado apontava para o futuro. O versículo 11 do texto em apreço diz o seguinte: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, é a Páscoa do Senhor. E a mesma atitude de prontidão e vigilância do passado deve ser mantida hoje. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra alheia. Aguardamos a vinda do Senhor, que é certa e repentina. O povo de Israel comeu aquela refeição para se fortalecer para a longa caminhada que fariam. Assim como nós que somos salvos da morte eterna pelo sangue de Jesus Cristo, precisamos nos alimentar dele como o pão vivo que desceu do céu, para sermos fortalecidos espiritualmente para a nossa jornada sobre esta terra. Em João capítulo 6, versículos 53 e 54, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, a Páscoa judaica apontava para a cerimônia que viria lá na frente, foi substituída pela ceia do Senhor do cristianismo. Haviam dois sacramentos no passado: circuncisão e Páscoa. Só participava do segundo quem passasse pelo primeiro. Há dois sacramentos no presente: batismo e ceia do Senhor. De igual modo, só podem participar do segundo quem passou pelo primeiro. Na ceia do Senhor, o pão
simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o seu sangue. Não há transubstanciação. O corpo, o pão representado não é o corpo de Cristo, ele simboliza o corpo de Cristo. Também é uma refeição memorial que nos faz lembrar a morte do Senhor até que ele venha. A cerimônia é chamada por Shedd de sermão dramatizado, e os elementos, uma vez consagrados, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus entregues por nós na cruz do Calvário. E o terceiro princípio, que também aponta para a Páscoa do presente: os que participaram daquela refeição memorial do passado precisavam lançar fora todo o fermento que houvesse dentro de suas casas. Foi assim no passado, é assim nos nossos dias, é assim no presente. O fermento, ele é símbolo do pecado porque trabalha silenciosamente, escondido nas entranhas, se espalha, polui e faz com que a massa cresça. Esse é um comentário também de Warren, no seu comentário bíblico expositivo. Ele diz que o mal age exatamente assim. Então, durante a celebração da Páscoa judaica, o povo de Deus não podia ter nenhum tipo de levedura, nenhum tipo de fermento dentro das suas casas. O apóstolo Paulo, ele ordena, ele diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso mesmo, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, devemos nos examinar a nós mesmos. Não podemos participar da ceia do Senhor dignamente sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, através daqueles elementos simbólicos, o corpo, que é o pão, representado pelo pão, e o sangue, representado pelo vinho. Por isso, quando nos examinamos a nós mesmos, devemos pedir ao Santo Espírito que faça uma grande varredura no nosso coração, e onde houver um fermento, onde houver algo que está lá dentro, algum pecado escondido, que o próprio Espírito esteja nos revelando, para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Só Ele pode ir onde nós não podemos ir. Amém? Amém. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto tão rico, que é esse texto do capítulo 12 de Êxodos? Em primeiro lugar, tudo no passado apontava para o futuro, mais precisamente para a pessoa do Cristo. Tudo na velha aliança era sombra que apontava para o Cristo. Tudo converge na pessoa do Cristo. Segundo lugar, troque o coelho pelo cordeiro em nome de Jesus. Faça isso. A verdadeira Páscoa, morte e ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é infinitamente maior que ovos de chocolate e coelhos. Terceiro lugar, fomos livrados da morte eterna porque o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Já estamos livres. Já passamos da morte para a vida. Terceiro lugar. Aliás, quarto lugar, estamos livres dessa morte porque estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, que possamos ter consciência da ação salvadora do sangue que está sobre nós. Em quinto lugar, uma vez livrados da morte pelo sangue do Cordeiro, precisamos nos alimentar da sua carne para que sejamos nutridos espiritualmente e consigamos completar a nossa jornada como peregrinos e forasteiros nessa terra, tirando todo o fermento da maldade do nosso coração em nome de Jesus, que nós possamos dizer: Espírito Santo, sonda meu coração. Se há em mim algum fermento que está tão camuflado que eu não consigo perceber,
que o Senhor venha tirar de mim, que o Senhor venha me fazer uma grande limpeza, em nome de Jesus. E eu queria finalizar com as palavras do autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 20. Ele diz o seguinte: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo e virá para nos buscar. Que nós mantenhamos firmes a confissão desta esperança em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos dia a dia pedir ao Senhor que faça com que essa verdade esteja como frontal diante dos nossos olhos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Glória a Deus.